Jesus, tenha liberdade em nosso meio. E nós te agradecemos e queremos mais de ti. Com as mãos levantadas aos céus, diga comigo: Jesus, e eu sei que o Senhor tem mais para mim. Diga obrigado, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele merece. Aleluias. Você que está com a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João. João, capítulo de número 13. Evangelho de João. Capítulo 13. O versículo é o de número 31. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 31. Encontre, por favor, na sua Bíblia. João, capítulo 13, versículo 31. O novo mandamento. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá, vamos fazer a leitura, irmãos. E quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para que onde eu vou, vós não podeis ir. Para aqui. Jesus, irmãos, está chegando já perto, está chegando próximo o tempo onde ele seria entregue, onde ele ia ser traído, ia ser julgado, condenado e crucificado. E ele está falando, é como se fosse palavras de despedida para os discípulos. E ele já tinha dado uma lição muito bonita de humildade quando ele lavou os pés dos discípulos. E aí ele está naquela sequência falando: gente, olha, eu estou convosco, vocês aproveitam, mas eu vou para um lugar onde vocês não podem estar. E aí ele deixou um novo mandamento. Vamos lá, versículo de número 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis, o que, igreja? Uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, Jesus é claro aqui. Ele está falando com seus discípulos: vocês querem ser os meus seguidores? Vocês querem de fato ser os meus representantes? Vocês querem realmente ser os meus discípulos? Então vocês têm que cumprir esse mandamento. Qual mandamento? De amar. Que amar? Amar o seu próximo. Esse novo mandamento que Jesus deixou para os discípulos vale para nós. Hoje, muitas pessoas querem ser discípulas. Você quer ser um discípulo de Jesus? Então tem que cumprir esse mandamento. Você quer ser uma discípula de Cristo? Então você tem que cumprir esse mandamento. O qual, pastor? Esse de amar o próximo. De amar essa pessoa, de amar o seu próximo que está ao seu lado, a sua família. Mas só que essa atitude de amar, tem muitas pessoas que às vezes confundem e falam: não, eu amo. Mas fala só de boca. E o amor, irmãos, não é só de falar. Amar, eu até anotei aqui no meu esboço, ó. Amor não é apenas uma bela palavra, mas um verbo que exige ações práticas e práticas contínuas para que seu sentido seja bem compreendido. O amor é necessário que possa ser expressado. É necessário que nós possamos expressar o nosso amor pelo nosso próximo. E ele foi claro, é um novo mandamento. Lê comigo de novo 34. Novo mandamento vos dou, que o que é a igreja? Que vos amei uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu quero que vocês amem. Mas não só de palavras, mas de ação, de atitude. E nós estamos vivendo um tempo onde a desconfiança é grande. Nós vivemos um tempo onde, irmãos, a sujeira é enorme. É tanta coisa. É tanta sujeira, é tanta podridão, é tantas coisas que, às vezes, o amor está ficando de lado.
É uma desconfiança das pessoas. Quem garante que fulano não quer sobressair, não quer dar um golpe, não quer fazer, não quer me prejudicar? A desconfiança, a dúvida, o medo nas pessoas é grande. O medo dentro do homem, irmãos, dentro de nós é grande. Espera aí, mas se eu sou um discípulo, ou eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso cumprir esse mandamento. O qual? O de amar o meu próximo. O de expressar esse meu amor para com ele. Mas que o amor, esse amor de Deus, esse amor de um irmão para com o outro, esse amor de você ver alguém necessitado, passando dificuldades, enfrentando uma situação, e você for ir lá e estender a mão. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Foi essa atitude que Jesus fez, nos amando, ele se entregou para morrer o quê? Em nosso lugar. Ele se entregou para morrer a nossa morte, para nos resgatar, para nos tirar da perdição, da maldição da lei, da condenação. Ele foi lá, se entregou, e assim nos amando, para nos salvar. E nós, será que temos amado de fato? Será que nós temos amado realmente? O que nós vemos muito hoje são pessoas julgando, são pessoas criticando. O que nós vemos muito, irmãos, são pessoas falando, são pessoas discordando. Discorda da ideia de um, é discussão, é bate-boca, é agressividade, é discussão tola, discussão banal, coisa que não convém. Quem ama, irmãos, aprende, sabe respeitar. E aí o próprio João, lá na sua carta, irmãos, ele escreve um pouquinho mais sobre esse amor. Vamos lá. 1 de João 3. Deixa marcado aí João 13, que a gente volta aqui. Primeira carta de João. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Encontraram? Digam amém? Amém. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos o quê? Uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece o quê? Na morte. Então esse ato, irmãos, cumprir esse mandamento de amar o meu próximo, vai me tirar da onde, irmãos? Da morte. E às vezes é você amar quem lhe prejudicou, é amar quem te fez mal. Imagina amar alguém que tirou a vida de quem você ama. Muitas pessoas estão aí na morte. Que morte? Na depressão, trancadas, isoladas, presas naquele mundo, porque falta dentro delas o quê? Amor. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, libera o perdão. O bonito do cristianismo é isso. É o ato de você perdoar. E só perdoa quem realmente ama de verdade. Porque esse amor, irmãos, quem é que coloca dentro de nós, sabe o que é? Não é seu, não é que você, oh Deus, me dá, eu quero amar o meu próximo, eu não quero olhar com esses olhos. Quem nos faz, irmãos, amar o nosso próximo, quem é? Segura aí 1 de João e vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A gente não ama ouvindo música romântica, Roberto Carlos. Como é que vem o amor verdadeiro, o amor de Deus? Olha só, Romanos 5:5. Quem encontrou, diga amém? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi o quê? Outorgado, ou nos foi dado. Quando é que eu consigo amar? Quando eu sou uma pessoa cheia do Espírito.
Uma pessoa cheia do Espírito, ela ama, ela perdoa, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não fica olhando o defeito, ela não fica julgando, ela não fica, irmãos, observando, reparando, notando cor de pele. Não fica notando se a pessoa é rica, é pobre, gorda ou magra, não. O próprio Espírito, irmãos, derramado em nós, nos dá a capacidade do quê? De amar. De amar a esse próximo, de amar esse pecador, esse que prejudicou, esse que está passando uma necessidade, esse que está enfrentando uma situação difícil. Alguém da sua família, alguém que você viveu, irmãos, passou uma situação, deparou com um momento, algo que aconteceu, pastor, aconteceu algo na família aí que, meu Deus, o Espírito Santo que você recebeu vai te ensinar a olhar aquela pessoa com um olhar de amor. Oh, meu Deus, ela fez isso porque ela está perdida. Aí quando nós falamos, irmãos, quando João fala do amor, não como de Caim, o que Caim tinha dentro dele? O sentimento maligno. Volte lá para a 1 de João. Versículo 12, 3:12. Olha o que ele fala. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o quê? A seu irmão. E, irmão, esse sentimento maligno que a Bíblia fala, que João fala aqui, ele está dizendo, olha, essa semente maligna, nós já nascemos com ela. A pessoa por si própria já nasce com ela. Quem é que ensina uma pessoa, uma criança, a brigar, a xingar, a mostrar língua, a fazer birra, a fazer coisas? Ninguém. Já é a natureza do homem. O homem já nasce com aquilo dentro dele. Só à medida que ele cresce, que ele tem um encontro com Cristo, a velha criatura morre e aí vai surgir o quê? Uma nova criatura, recriada em Deus. E essa nova criatura, recriada em Cristo, cheia do Espírito, ela vai aprender o quê? A amar. Porque aquele sentimento maligno de Caim já não existe mais. E ele é claro quando ele diz aqui, ó, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Uma coisa que é triste, que muitas vezes, irmãos, dentro de igreja, às vezes, nós somos assassinos. Que é isso? Quem é assassino? É o que tira a vida, é o que mata a fé de alguém. E quando é que a gente mata a fé de uma pessoa? Nós matamos a fé de alguns quando julgamos ela. Quando fazemos um pré-julgamento, quando apontamos o dedo de acusação, às vezes nós matamos a fé. Você sabia que existe olhar assassino? Existe? Existe. Dependendo da pessoa, como ela está vestida, onde que ela está, ou o que ela fez, a pessoa já chega assim, aquele olhar assim. Aí a pessoa fica assim, meu Deus, mas o que eu fiz? Será que eu fiz negócio? Será que eu estou coisado? Meu Deus, o que... E aquele olhar, irmão, frio. Aquele olhar de acusação que vai colocar a pessoa com vergonha. Verdade. Quantos que matam a fé julgam? Onde você já se viu? Você não pode. Uma pessoa crente, evangélica, não pode fazer desse jeito. Não é assim, não. Onde que já se viu? Uma mulher se tem que vestir de forma decente. Irmão, essa coisa de veste, de roupa, tudo quem age é o Espírito. É tudo um mover de Deus. É Deus que vai movendo, que vai mexendo, trabalhando na pessoa, e ela vai vendo o que ela fica bem, como que ela fica bem, a roupa que ela vai vestir. Não somos nós que temos que chegar e falar, a partir de você não pode ser, não. Alguma que fala assim, não, esse batonzão aí, igual Pombagira. Tem crente que fala assim, esse batom tá amarrado, o quê? Nossa, se eu ver esse batom vermelho aí, eu lembrei na hora da Pombagira. Isso aí, meu irmão, às vezes é matar a fé. E é claro, avança um pouquinho, você está em 1 João, passa a 2ª, 3ª, passa aí, irmão, Judas, Apocalipse 21. Olha por que nós precisamos desse amar o próximo, ser cheio do Espírito para ter esse amor. 21, versículo 8. João, aqui, irmãos, o apóstolo, ele lista
um grupo de pessoas que não herdará a salvação. Olha isso aqui, ó. Apocalipse 21, 8. Diz: quanto, porém, aos covardes, sua Bíblia diz covardes? Hã? Tímidos, né? Covardes. Aos incrédulos, aos abomináveis. Sua Bíblia diz abomináveis? O que são abomináveis? Que praticam abominações. O que vem a ser abominação? Tudo que é abominável aos olhos de Deus. A prostituição, o adultério, o vender o corpo, a homossexualidade. Isso aí, irmãos, perante os olhos do Senhor, isso é abominação. É abominável. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos que praticam abominação, que estão praticando essas coisas erradas, é abominável. Deus olha e fala assim: não, eu não acredito que fulano faz isso. Isso aí é abominação. Não, isso aí, não, para apimentar, pastor, a relação sexual. A gente, irmão, tudo isso é abominação. Tudo é abominação. Quanto, porém, aos medrosos ou covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, ele continua. E a quem? Aos assassinos ou homicidas, que tira a vida, que mata, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe, olha o que ele fala aqui, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber o quê? O que é essa segunda morte? O que é essa segunda morte? O inferno. O lago de fogo e enxofre que vai arder e queimar para a eternidade é o inferno. O inferno é para quem? Para esses, irmão. Para esses que estão praticando isso, abominações, que estão mentindo. Não existe mentirinha. É sério? Não existe. O pastor tive que inventar uma coisa aqui para mim não perder o emprego. Tem gente que não perde o emprego, mas perde a salvação. Mentindo. Mente para a esposa, mente para o marido, mente no trabalho, mente no serviço. Irmão, cuidado. A eternidade, irmãos, para esses no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, é para esse grupo aqui. E aqui nesse grupo tem quem? Os homicidas, os que estão matando a fé das pessoas, julgando, fazendo um julgamento, um pré-julgamento. Julgando o próximo. Ei, rapaz, isso é isso, isso é aquilo, isso é jeito, isso é maneira. Não, irmão. Se uma pessoa ama, ela não age dessa forma. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo derramado nela, ela vai medir as palavras. Ela vai ver, irmão, porque tem gente que não tem ideia do poder que há na palavra, o impacto que dá o que ela fala. Pastor, estou triste. Por quê? Fulano falou um negócio lá que eu não gostei. Quantas pessoas estão ofendidas, chateadas, decepcionadas com alguém que comentou, alguém que falou algo. Alguém que disse uma coisa, na ira, na raiva, no momento de revolta, ela disse algo, irmãos. Ela extravasou, ela pôs para fora aquele sentimento. Só que aí ela atingiu alguém. Ela acertou uma pessoa. E aquela pessoa ficou triste, ofendida, entristece, aborrece, desanima, não quer mais buscar, não tem mais força para buscar. Quantos que não tem mais força para vir? Quantos que não tem mais força para buscar? Porque talvez alguém assassinou a fé dela. Alguém foi lá, irmãos, com palavras, com atitudes, como eu disse, né, julgam, falam, não, sim, isso é coisa, né, isso aí, não, isso é mulher de Deus, não pode fazer umas coisas dessa, onde que já se viu e tal. Não, irmão, nós precisamos cumprir o novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? De amar o seu próximo. E quando eu amo, eu meço minhas palavras. Quando eu amo, eu não agrido. Quando eu amo, eu não vou agredir, eu não vou ofender, eu não vou caluniar, eu não vou bater, eu não vou fazer essas coisas. Então eu tenho que tomar um cuidado. Caim, irmãos, ele assassinou seu irmão porque existia algo maligno dentro dele. E às vezes algo maligno fica falando dentro de você. Vai lá, fala umas verdades. Irmão, quem é dono da verdade é a palavra.
não somos nós. O dono da verdade é Cristo, é a palavra de Deus, não somos nós. Nós somos cumpridores da verdade. Mas dono da verdade é isso aqui, ó. Não, você tem que falar umas poucas e boas. Cuidado. Tem que saber como falar. A maneira, irmãos, que vai dizer, o tom de voz, para você não agredir, não ofender, não matar a fé daquela pessoa. É claro. E aí o que aconteceu? Caim naquela revolta, vendo Abel oferecendo, e Deus se agradando da oferta dele, falou, o que esse cara está pensando que ele é? Está trazendo, Deus está aí todo serelé, porque Deus deu uma ofertinha para Deus aí. Ô irmão, vem cá, vamos ali no campo. Ô irmão, o que foi? Pá! Derramou sangue inocente. Eu tenho que olhar, irmãos, para não ser um desses, que fica julgando, que fica condenando as pessoas, que se sente o mais santo que todo mundo. Está errado. Isso não é o sentimento que o Espírito Santo dá. O sentimento que o Espírito Santo dá é o amor. E quem ama, irmãos, vai fazer o que pelo seu próximo? Volta lá em 1 de João 3, versículo 13. 3,13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos, irmãos. Aquele que não ama, permanece aonde? Na morte. É um ódio. Ah, pastor, olha o sentimento que eu tenho por meu ex-marido, pela minha ex-esposa, o sentimento que eu tenho pelo ex-funcionário, pelo meu ex-amigo, não é outro senão raiva. Cuidado, você está morto espiritualmente. O Espírito Santo não foi derramado, porque quando ele é derramado, você perdoa. Você perdoa quem lhe abusou, quem lhe prejudicou, quem te ofendeu, você perdoa. Porque esse é o sentimento de Deus, de amar não está perdoado. Ah, mas pastor, não sai da minha cabeça. Jesus, tira isso de mim, eu não quero ficar encasquetado com essas coisas. Eu quero viver, eu quero ser livre. Não fique preso aos traumas do seu passado. Não fique preso às frustrações do seu passado, irmão. Ô Jesus, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito, porque uma vez que eu sou cheio do Espírito, eu vou ter amor. E esse amor me liberta da morte, porque se eu não amo, ela permanece aonde? Na morte. Continua, 15. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? É assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aquilo que eu já mostrei lá em Apocalipse. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida por quem? Pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o quê? Alguns Deus tem dado, Deus tem honrado, e ela vê alguém, um irmão, passar necessidade, e ela sabe que alguém está enfrentando uma necessidade, e ela sabe que alguém está pagando por um algo, ela está colhendo o que ela plantou, e você tem a condição de ajudar, e não ajuda, e fecha o coração, irmãos. Ele diz claramente que nele o amor de Deus não está o quê? Nesta pessoa. O amor de Deus não está nela. E ele continua, filhinhos, olha o bonito, 18. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e o quê? E de verdade. Porque amar de língua, amar de palavra, todo mundo ama. Já se fez música, irmão, de amor, fala de amor. Uma música muito famosa que fizeram lá nos anos 80. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Largou a mulher e agora está com outra. Que amor que é esse? Que amor que é esse? Não é mesmo? Não, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus não é esse. Como que a pessoa expressa o amor? Ah, ainda que eu falasse a língua dos homens. Que amor que é esse? Não, irmão, não é esse amor
que Deus está falando. Não é esse amor que a Bíblia está dizendo. É o amor de você estender a mão, de você fazer algo, estando à sua altura, estando à sua condição fazer, faça. Você podendo fazer por alguém, faça. Deus tem lhe dado, Deus tem lhe abençoado. Faça por quem precisa, faça por quem necessita, faça, mas faça sem querer aplauso, faça sem você ficar falando, estou fazendo, estou ajudando, eu estou dando comida para os pobres, eu estou fazendo isso. Faça o que Jesus disse, se a sua mão direita faz uma coisa, a esquerda não precisa ficar sabendo. Que ninguém saiba, que ninguém fique soltando fogos pelo que você faz. Eu vejo, irmão, eu vou abrir meu coração. Eu vejo alguns assim, digamos lá, vamos dizer que ela vai fazer uma visita no hospital. E ela vai lá fazendo visita no hospital e ela tira uma selfie assim, visitando os enfermos. Vai te lascar, rapaz. Precisa. Já pensou Jesus quando fosse lá para salvar? Pedro está afogando. Mestre! Socorro, mestre! Aí Jesus, peraí, Pedro. Vou fazer uma selfie aqui, salvando a Pedro. Estende a mão aí, Pedro. Irmão, isso não é amor, isso é aparecer, isso é querer ser promovido. Isso é querer ser promovido. Eu fico indignado. Eu brinco com os meus pastores que às vezes fazem isso. Eu dou bronca mesmo. Por quê? Porque não se faz, irmão. Não se faz. Nós estamos quebrando o que Jesus ordenou. Faça. Mas faça sem querer aparecer. Para os outros, isso. Aí as pessoas olham e falam assim, verdade, são poucos os que fazem isso hoje em dia. Tem muita gente fazendo coisas às ocultas que ninguém sabe. Tem muita gente ajudando sem precisar ficar publicando. Tem muita gente que ajuda e não precisa ficar soltando fogos. Irmãos, quem ama não quer aparecer. Quem é glorificado é Cristo. Não, você tendo a condição, ele foi claro. Olha, se você ver, olha o que ele diz. Vamos ler novamente. Versículo de número 17. Aquele que possuir recursos deste mundo, ele está falando de financeiro. Alguns Deus tem dado, Deus tem honrado, Deus tem abençoado, Deus tem dado um pouquinho mais, né? E vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está perguntando. Como que uma pessoa que Deus tem honrado tanto, que Deus tem dado tanto, faz uma coisa dessa? Aí ele continua. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o quê? O nosso coração. Meu irmão, seu coração fica em paz quando você ajuda alguém. Uma pessoa que ajuda a outra, que ajuda o seu próximo, irmão, ela fica ali, poxa, ela se sente bem. Cara, eu ajudei. Eu fiz algo, eu fiz alguma coisa para alguém que estava precisando. Mas, pastor, para quem? Vejamos o que Jesus, irmãos, falou a um entendido da lei. Lucas capítulo 10. Aqui, irmão Jesus, eu sou fã de Jesus. Olha só aqui, Lucas 10, versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. A parábola do bom samaritano. Olha o que ele fala aqui. Diz o texto. Quem encontrou, diga amém? Eis que certo homem, intérprete da lei, tem Bíblia que diz até advogado, entendido, conhecedor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Olha com quem que ele vai mexer. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? E como interpreta? Como que você entende o que está escrito? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Pronto. É só você fazer o que você já conhece. Faça isso. Você vai viver. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo?
Mestre, eu conheço a lei, modéstia à parte, eu leio bastante. Quem é o meu próximo? Provocando, né? Aí Jesus, tá bom, toma. E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Um sacerdote era o responsável por oferecer o sacrifício, de queimar o incenso, aquele que tinha uma função, irmãos, no templo. O religioso, né? O pregador, o pastor, o palestrante, uma coisa assim, para você entender. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Aí Jesus dá uma cutucada. Jesus disse: passou um sacerdote, um entendido da lei, o que vocês respeitam muito, passou um levita que tem função, que tem trabalho no templo, e vem um samaritano. E nesse tempo, irmãos, havia uma raiva do povo judeu para com os samaritanos. Samaria, um tempo atrás, foi capital. E eles não aceitavam, não, esses samaritanos se acham e tal. E era uma guerra, uma briga que só. Aí Jesus disse: e veio um samaritano. E passou e viu aquele homem, todo moribundo, que apanhou, que sofreu. E o que o samaritano fez por ele? E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e fez o quê? E cuidou dele. O que o samaritano fez? Não virou a cara, não virou as costas, foi lá, cuidou, tratou, limpou as feridas, colocou ele no seu animal e levou ele numa hospedaria. E, continua, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha a atitude desse homem, irmão. Ele cuidou, limpou, tratou das feridas que ele tinha sofrido porque ele foi espancado por causa do assalto, e levou ele numa hospedaria como se fosse de lugar de hospedagem lá, e falou assim: moço, cuida desse cara, eu vou pagar você. O que ele precisar, o que ele necessitar, atenda a ele. Se ele gastar além do que eu estou pagando, quando eu voltar de viagem, pode deixar que eu pago, eu cubro as despesas. 2 denários era equivalente, irmãos, a como se fosse 2 salários na época que trabalhava. E os 2 denários que ele pagou, sabe quanto tempo dava para ele ficar hospedado naquela hospedaria? Quanto tempo que ele podia ficar lá, irmãos? Tranquilo? Como diz o outro, de boa? Sabe quanto tempo? 2 meses. O cara pagou, irmão, 2 meses de spa para ele só se recuperar. E se gastar alguma coisa com ele aí, põe na conta, que depois eu acerto. E aí, continua. 36. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí Jesus pergunta para o entendido da lei. Para você, amigo, quem é o seu próximo? Você viu que um desprezou, o outro fez de conta que não viu, mas um foi lá e estendeu a mão. E aí, Jesus diz aqui, 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Jesus é lindo, irmãos, vai e procede, ou faz o quê? Tu de igual? Faça igual o bom samaritano. Amar é isso, irmão. Você ajudar, você estender a mão, sem esperar nada em troca. Isso é amar. Você quer ser um discípulo? Então tem que amar. O que é amar? É estender a mão. Às vezes alguém lá no seu bairro, no seu trabalho, na sua rua, no seu apartamento, no seu condomínio,
Irmãos, alguém da sua família está passando necessidade e você faz de conta que não está vendo. Não, isso não é amar. Não, estou orando. Não, ele disse, olha, se você vê alguém e sabe que ele está passando necessidade e não fizer nada, o amor de Deus não está em você. Nós não podemos ficar só na teoria. Eu vou orar. Não, tem que ter prática. Tiago foi claro que disse assim, olha, se você vir alguém necessitado e vier lhe pedir pão, comida, você diz, vá em paz, você peca. Porque não adianta ter fé e não ter o quê? Obras. Eu sei que alguém está passando, eu sei que uma pessoa está enfrentando algo, está passando por um momento difícil. Irmão, o que me impede de estender a mão e ajudar essa pessoa? Já disse isso aqui, repito de novo. Palavras que você diz, as pessoas esquecem. Frases caem no esquecimento, mas atitudes as pessoas não esquecem. O que você faz, a pessoa não vai esquecer. A mão que você estende, o pão que você leva até a mesa, o prato de comida que você oferece a alguém, irmão, a pessoa não vai esquecer. A pessoa não vai esquecer aquilo que você fez por ela. Aquilo que você fez por um que estava necessitado, passando dificuldade. E quem é? É um próximo que está caído, precisando de ajuda. É aquele que está necessitado. Nós estamos longe de ser discípulos de Jesus, irmãos. Porque ele diz, o mandamento vos dou. Tem que amar o seu próximo. E amar é cuidar, é zelar, é fazer. É você tirar um tempo para você ouvir uma pessoa que está necessitada. Eu estou corrido. Não, às vezes, irmãos, o pouco de tempo que você dá para alguém que está aflito, que está lá sozinho, é muita coisa que você faz. Mas nós vivemos num mundo agitado, de desconfiança, de tanta coisa, é tanto sentimento, é tantas coisas. As pessoas julgando, vendo, falando isso, aquilo, outro. O que as pessoas vão pensar? O que elas vão imaginar? Não, peraí. Eu não posso ficar preocupado com o que as pessoas pensam de mim, se é Deus que está me mandando fazer. Eu não posso ficar preocupado com o que vão ver, o que vão pensar, o que vão falar. Se é Deus que está me mandando. Se é Deus que está dizendo. Meu Deus, mas... Não, irmão. E o que ele disse? E a ordem que ele deu? Nós precisamos amar o nosso próximo. É aquele que está passando uma luta, um aperto, uma situação delicada. Você podendo ajudar, você tendo uma condição de fazer um pouco mais, faça, irmão. A igreja não pode ficar só naquela teoria de faça. Quando nós fizemos aquela campanha de arrecadar leite e fralda que nós mandamos para o Acre, lembram? Meu irmão, o pastor Hugo me agradeceu, o povo da igreja, as pessoas que nós mandamos ajuda para eles, irmãos, olha, nunca eles vão esquecer disso. Quando passa o programa nosso na nossa TV, e alguns irmãos assistem, às vezes mandam recado, o pessoal de Cuiabá que nos ajudou, que fez isso, e nós poderíamos fazer mais. Mas não espere, irmãos, que algum grupo se levante. Comece com você. Fazendo próximo da sua casa, fazendo perto. O que as pessoas fazem hoje? As pessoas são muito materialistas e pensam muito no dinheiro. Um exemplo. Digamos que você teve os seus filhos cresceram, e você tem pessoa que guardou toda a roupa da criança. E aí ela fala, eu tenho umas roupas lá de criança. Vendo baratinho. Mas não tem mais serventia. Mas não tem mais... Você está tomando espaço. Tem pessoas que podiam fazer caridade, irmãos, e não faz. Podia doar. Podia, irmãos, oferecer para alguém que está precisando. Está lá a coleção, olha, esse aqui é o primeiro sapatinho, até o último sapatinho. Tem muitos. E sapato de criança não gasta muito, não gasta quase nada. E sendo que aquilo poderia abençoar alguém. Pastor, mas é lembrança do meu filho. Tira uma foto e guarda. Tira uma foto e guarda. Escolha o mais bonitinho e guarda ali lembrança. Faça, é mandamento de fazer pelo nosso próximo. Quem você acha que é o seu próximo? Esse que é o... Pois é.
Você viu o que ele fez? Vi. Então faça você também igual. Nós precisamos fazer também. Precisamos ter mais ação, mais atitude. É alguém que está passando uma dificuldade, alguém que está... Deixa eu contar um testemunho. Um casal nosso, de irmãos nossos da igreja, não vou dar nomes, e esse casal, irmão, é muito de Deus esse casal, eu amo esse casal. E eles, irmãos, eles foram visitar uma família. E aí, conversando com a família e tal, né, aquela coisa, vamos fazer, vamos tomar um chá, não sei o quê, não vou oferecer café, que nós estamos sem café. Tomamos chá, não tem problema, não quero não, nós só viemos conversar, só passear, bater perna, para colocar papo em dia. Aí a pessoa começou a falar, começou a dizer, e o casal começou, olha, nós estamos passando um momento difícil. O dinheiro, ele não estava desempregado, mas o que ele estava ganhando, não estava dando para suprir as necessidades. E essa família era de Deus, da igreja. E aí, eles começaram a falar, está difícil, a parcela do apartamento da nossa casa está atrasada, tem uns 3 meses atrasado, o carro está atrasado, a escola das crianças está atrasada, nós estamos passando um momento delicado. Tem vezes que nós temos aí, tem dias aí, faz tempo que a gente não... Aí eles falando, né, falou assim, eu vou abrir o coração para vocês, que vocês são amigos, quero que vocês me ajudem em oração e tal. E aí falou, olha, tem dias, já tem umas 10 dias que a gente não come carne, que não sobra, não está tendo, está difícil para a gente. Eles contaram assim, mas Deus tem dado graça, nós estamos firmes, estamos fazendo campanha de oração, e Deus vai nos dar a bênção, Deus vai nos agraciar. E aí esse casal, irmãos, né, que ouviu a história desses outros irmãos, e aí ela falou assim, vou lá fazer o chá. A esposa levantou, e aí falou assim, vem amor, vamos lá, me ajuda lá a fazer o chá rapidinho. Aí ele falou, não precisa não, eu vou fazer lá rápido, a gente já volta. É só esquentar água, pôr o mate ali, pronto. E aí esse casal foi para a cozinha, e esse casal de irmãos ficaram sensibilizados, ficaram tocados por aquilo que ele disse. E aí ele falou assim para ela assim, o marido disse, amor, poxa, que coisa, né, que os irmãos estão passando. Pois é, né, meu bem? Se a gente não viesse aqui, nós nunca ia saber o que eles estavam passando. E aí o irmão falou assim, o esposo disse assim, eu senti de ajudar esse pessoal. Eu senti de ajudar eles. Aí a esposa falou, amém. Amor, nós vamos dar uma ajuda para eles. Nós vamos dar uma segurada. Eles não estavam esbanjando, mas falaram assim, eu vou dar uma ajuda para eles. E Deus colocou de quanto que eu vou ajudar. Aí a esposa falou, amém. E aí ele disse assim, de R$1.000. Aí a esposa disse assim, amor, se Deus falou, quem sou eu para ir contra Deus? Aí ele foi rapidinho no carro, pegou a carteira, preencheu um cheque. E aí o casal voltou, eles estão falando lá assim, aí eles falaram, olha, o que vocês falaram, nós estamos muito sensibilizados. E queremos que vocês aceitem a ajuda que nós vamos te dar. Não, o que é isso? Nunca, jamais. Não precisa, não precisa, não, faça compra vocês, pega as crianças, vai passear vocês, não precisa, a gente está conseguindo, nós só estamos meio fora do controle, mas nós vamos colocar as coisas em ordem. Ele disse assim para essa família, vocês não podem me impedir de te abençoar, eu quero abençoar vocês. Aí ele pegou e deu esse valor de R$1.000. E aí o casal pegou e veio as lágrimas. Aí os 4 começaram a chorar. E aí esse casal falou assim, olha, vocês são a resposta de oração que eu pedi a Deus. E aí minha esposa, nós oramos e falamos, Deus, manda alguém para nos ajudar. E aí eles disseram assim para esse casal, vocês são resposta de oração para nós. Você já ouviu de alguém isso? Que você é a resposta de oração para ela? Em chegar numa hora difícil, em ir lá e dar um abraço no momento de dificuldade, no momento de perca. É sério, irmão.
Nós precisamos sair da teoria e ir para a prática daquilo que Jesus ordenou, de amar o nosso próximo, porque isso é um novo mandamento. Esse casal aceitou essa ajuda, eles pagaram uma conta, pagaram outra, e foram no mercado, fizeram compra para as crianças, e passou-se tempo, irmãos, e esse casal conseguiu colocar as coisas em ordem. E aí, anos depois, esse casal, ele sempre falava assim, olha, ali está um casal de Deus, que foi resposta de oração para nós. Irmãos, e quantos de nós que poderíamos fazer, que poderíamos estender a mão, que poderíamos ajudar e não ajudamos? Tem que fazer. Deus olhou e viu que o homem estava perdido e falou assim, não, eu amo esse meu povo, eu vou dar meu filho para morrer por eles. O novo mandamento de Deus é esse, que ame o seu próximo. Podendo fazer, faça. Podendo, irmãos, pastor, a igreja tem que visitar. Não espere que a igreja visite. Faça você as visitas. Faça você o papel de ir, de ajudar, de estender a mão. Faça você. A gente anda por aí, irmão, vê tantas pessoas necessitando de coisa. Dá uma dica. Ande com uma muda de roupa de doação no seu carro. Você vê alguém passando lá todo sujo, você para lá e fala assim, amigo, eu não tenho para ajudar, mas toma aqui essa roupa para você trocar. Amar o próximo é isso, irmãos. É você poder fazer por ele. Essa foi a ordem, o que Jesus disse. Você viu o que ele fez? Vamos ler de novo 10:37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele lhe disse, o que Jesus disse? Vai, o quê? Faze ou procede tudo o que, irmão? De igual modo, faça igual esse cara fez. Vamos imitar o bom samaritano. Vamos, irmãos, fazer como ele fez. De fazer, de estender, de ajudar, sem esperar algo em troca, sem esperar retribuição, sem esperar aplausos, sem esperar algo. Porque aquilo que você faz, irmãos, por amor, ele está vendo. Deus está vendo, Deus está observando. Lá em Lucas mesmo, quando aquela mulher foi, irmãos, entregar aquela oferta, aquela viúva, e deu aquela moedinha, Jesus estava vendo. Jesus vê todas as coisas, irmão. Não precisa ninguém ver, ele vai ver. Nós, como igreja, aí qualquer coisinha a gente já vê, já pensa, né? A mídia, a televisão, a imprensa, as pessoas fazem a gente ficar desconfiada. A gente já pensa que é um ladrão, que é um bandido, que é um assaltante, que é um estuprador, que é isso, que é aquilo. Isso é uma alma clamando por socorro. E se há alguém passando, e não é só os de rua não, às vezes os próximos da sua casa. Seu vizinho ganhou neném, você foi lá visitar, saber como é que vai? Você foi ver como é que está? Se não está precisando de nada? Muitos de nós não fazemos isso. E amar é isso, é ir. Você viu o que o samaritano fez? Faça igual. Não fique só nas teorias. Não, eu conheço. Então, aquilo que você conhece na literatura, põe em prática. Porque fazendo isso, irmãos, nós estamos cumprindo o mandamento. Fazendo assim, olha o que diz aqui, 1 de João, vamos terminar. Vamos lá? 1 de João 4. Já estivemos em 1 de João 3, né? Agora é o 4. Quatro, 7 e 8. 1 de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. O que diz na sua Bíblia aí? Deus é o quê? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é o quê? É nascido de Deus e conhece a Deus. É alguém que foi lá e falou assim, fulano,
forçando uma luta. Aí, ó, tá vendo? Não quer ir para a igreja, não quer ir para Jesus? Irmão, tem coisas que são oportunidades que chegam até você para você mostrar o que é o amor de Deus. Tem certas coisas que acontecem, que Deus permite acontecer para que você possa falar, usar, ajudar alguém. Tá vendo? Ele vai para a igreja, viu? Como que tá? É bem o pastor fala, né? Quem planta, colhe. Mas, se possível, ajude um pouco a colheita de alguns. Ele, é claro, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois o quê? Todo mundo, pois o quê? Por Deus é amor. Repito novamente. Amor não é apenas uma bela palavra, mas um verbo que exige ações práticas contínuas para que o seu sentido seja bem compreendido. Amar não é só falar, é agir, é pôr em prática aquilo que ele ordenou. É um novo mandamento. Volte lá, João 13. João 13. 34. João 13, versículo 34. Quem ama não é egoísta. Ele mesmo fala, né, em 1 Coríntios 13. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. Que o quê? Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos amei o quê? Uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois o quê? Meus discípulos. Se tiverdes o quê? Quem quer ser discípulo tem que aprender a amar o seu próximo. Amar o que está precisando. Jesus um dia chegou e encontrou aquela multidão sedenta, com fome, e disse aos discípulos: deem vocês de comer a eles. Mestre, a multidão está te perseguindo, está atrás do Senhor, e até agora, se a gente despedir eles, eles não vão achar o que comer, as vendas já estão fechadas. Aí Jesus diz: deem vocês de comer. Nós não temos. E onde nós vamos encontrar tanto pão? Aí Jesus, amando aquele povo, falou assim: o que vocês têm aí? Tem aqui só 5 pães e 2 peixinhos, tá bom. E ele multiplicou e deu para todos. Todos comeram, se fartaram, e ainda sobraram o quê? 12 cestos. Amar é isso. É você saciar a fome, irmãos, você dar pão para quem tem fome. Você ajudar quem está faminto, quem está sedento. O amor não arde em si, o amor não é egoísta. Vamos lá. Isso aqui eu não falei no culto da manhã, não. 1 Coríntios 13. Olha o que Paulo fala de amor aqui, ó. Treze, 3. 1 aos Coríntios 13, verso 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana ou não se gaba, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Aí ele finaliza aqui no 8. O amor jamais acaba. Irmão, quer ter essa paz que Paulo escreveu aos Romanos no coração? Faça pelo próximo. Tendo na condição, tendo você, irmãos, faça. Faça. Você vai se tornar um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo é aquele que cumpre o novo mandamento. E o novo mandamento que eu vos dou é esse: que vos ameis uns aos outros. Lê comigo, só o finalzinho aqui, ó, versículo 13. Agora, pois, 13, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes 3, o quê?
Porém, o maior destes é o quê? É o amor. Que Deus possa colocar no seu coração esse amor, descendo, derramado pelo Espírito Santo. Porque é Ele, irmãos. Quando você tem o Espírito, você tem esse amor. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Ô Jesus, o Senhor tem tanta coisa para nos ensinar. E o Senhor, meu Deus, ensinou para aquele homem entendido da lei aquele dia o que era amar. Amar não era só ficar guardando teoria, não era só ficar guardando, sabendo que isso, que tinha que fazer, não, tinha que ter atitude. Meu Deus, e nós também precisamos. Como discípulos do Senhor, é necessário que haja em nós, meu Deus, uma atitude de fazer pelo próximo. E o próximo muitas vezes está gritando ao nosso lado. O próximo às vezes está, meu Deus, estendendo a mão como Pedro estava naquele dia que ele se afogava. Às vezes o próximo, meu Deus, está lá desesperado, sem saída, aguardando um milagre. Meu Deus, e nós temos que ser um milagre na vida deles. Nós precisamos ser bênção na vida do próximo. Nós precisamos ser resposta de oração para os necessitados. Oh, Jesus. Oh, Deus, perdoa o nosso egoísmo. Perdoa o nosso egoísmo. Perdoa das vezes que pensamos só em nós. Perdoa das vezes que só lembramos de nós mesmos, ó Pai. Esquecemos do nosso próximo. Esquecemos daquele que está ao nosso lado. Esquecemos daquele, meu Deus, que está necessitado, que está precisando. Oh, meu Deus. Às vezes a maneira de salvar alguém é ajudando. Às vezes a maneira de ajudar uma pessoa, meu Deus, é ajudando a ela, estendendo a mão para ela, é fazendo alguma coisa para ela. Oh, Deus, nós queremos. Nos ensina, meu Deus, a amar o nosso próximo. Nos ensina de fato, meu Deus, a verdadeiramente ter esse amor dentro de nós. A não ficar criticando, a não ficar falando, a não ficar dizendo, meu Deus, tanta coisa que não sabemos. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia, meu Deus, dos nossos erros. Nós queremos melhorar como discípulos, Jesus. Nós precisamos melhorar como discípulos, amando, fazendo, cumprindo o que o Senhor ordenou. O bom samaritano nos dá uma lição tão grande. O samaritano nos ensina o que realmente é amar, é fazer por alguém, é estender a mão por alguém, é fazer por uma pessoa às vezes até desconhecida. Oh, Deus, sem medir esforços. Oh, meu Deus, quantas vezes? Às vezes a pessoa nega uma carona, um pedido de ajuda. É alguém da família que pede um favor e às vezes a pessoa fala, não, estou cansado. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, perdoa-nos. Às vezes alguém já te pediu ajuda, porque você tem carro, alguém falou assim, oh, você podia fazer comigo? Ah, eu não posso. Ah, não dá, ah, eu estou cansado. Oh, Deus, perdoa. Oh, Jesus. Estando em nossa condição fazermos, que possamos fazer. Fala com Deus, irmão. Fala para Ele, fala, Jesus, eu tenho errado, eu tenho sido egoísta.